O Indique, que agora há pouco, inclusive, fez uma leitura sobre as falas do ministro da Fazenda. Queria aproveitar e perguntar para você, né, Carla? O ministro acabou trazendo, Fernando Haddad, disse que a inflação aqui no Brasil castiga muito e que o governo precisa preservar o poder de compra. Ele disse também que as projeções de inflação continuam bem comportadas aqui no Brasil. Queria entender se você concorda com as falas do ministro, como que o governo pode agir para diminuir a pressão inflacionária aqui no país. Olha, eu discordo um pouco dessas falas. Não acho que a expectativa sobre a inflação ela esteja ancorada. Eu acho que nós estamos passando por um processo de desinflação, né, que foi gerado por desconexões na cadeia produtiva e por um desrepresamento muito grande do nível de atividade. Então, essa inflação não tem a ver com a perspectiva das pessoas. Essa inflação tem a ver com um processo de normalização da economia. E existem dúvidas sobre qual será a inflação ao final, né, de todo esse processo de normalização. Portanto, o motivo é outro. E isso importa para a condução da política monetária. Tá? Então, eu discordo do ministro da Economia em termos das justificativas acerca desse arrefecimento inflacionário e eu concordo no que diz respeito à evolução futura dessa inflação, que de fato ela é de um arrefecimento, embora os motivos sejam distintos, mais uma vez, e isso conta muito. Indique, queria ouvir sua visão agora também sobre essa fala do Haddad, né, especificamente falando que o governo precisa preservar o poder de compra, que essas projeções de inflação continuam bem comportadas aqui no Brasil. Como que você avalia essa fala dele? Não tenho dúvida que o governo precisa preservar o poder de compra, mas não é necessariamente o governo. Quem é responsável por isso é o Banco Central. O governo tem que fazer sua contrapartida no que tange o fiscal. Eu já disse que grande parte do problema inflacionário é esse represamento da inflação que aconteceu em função de certos cortes de impostos ano passado, esse tipo de coisa, e também o comportamento do governo com relação à ausência de uma âncora fiscal. Isso bota pressão inflacionária. Agora, que a inflação está ancorada, eu discordo totalmente, porque hoje relatório Focus, pela 14ª semana consecutiva, inflação para 2023 e 2024 estão subindo, né, essas estimativas. Então, expectativa move o mercado. Se a gente tem uma expectativa de um governo gastão que ainda não apresentou um modelo fiscal que seja, de novo, crível, né, que ele vai ser mantido e vai ser respeitado, né, chova, faça frio, chova, faça calor, seja lá o que for, e que ele possa ser execuível, que a gente tenha espaço de manobra em função de situações anômalas, né, que são crises como a recente que aconteceu na sexta-feira passada para cá. Então, essa âncora fiscal, ela tem que responder ao dia a dia na normalidade, que são 99% dos casos, e ter uma flexibilidade para situações como uma pandemia de Covid ou uma quebra de banco nos Estados Unidos. No entanto, a gente ainda não está no ambiente de quebra de bancos. Nós tivemos 3 bancos relativamente pequenos, o maior é o SVB, que é o Silicon Valley Bank, que era o 16º banco americano. Quer dizer, é um banco que tem um risco sistêmico, sim. No entanto, o governo americano e o Fed agiram rapidamente, colocaram à disposição dos bancos uma linha, uma facility, um crédito para 250 bilhões de dólares que está disponível. Agora, um ponto muito importante que o governo americano está fazendo, que diferencia essa potencial crise, porque ainda não é uma crise, comparado com a crise de 2008, em 2008 os bancos foram resgatados. Dessa vez nós estamos resgatando os clientes dos bancos, que é bastante diferente da situação de 2008, que alguns excessos irresponsáveis ocorreram e os responsáveis saíram ilesos e foram bonificados por essa saída. No entanto, dessa vez, o Banco Central americano, mais o Tesouro americano, está falando em linhas de crédito que asseguram os depósitos dos clientes, mas os bancos terão essas linhas para se manterem vivos. No entanto, se as decisões foram decisões irresponsáveis, como empréstimos que não performam, como foi em 2008, aí a situação é bastante diferente. Então é importante a gente notar essas nuances, porque nós temos uma crise
em processo que pode ser debelado antes de virar uma crise de fato, que é bastante diferente da crise de 2008, embora a maneira com que ela se configura seja parecida.